Olá, hoje o nosso assunto é muito importante, que interessa muito a você, a sua família, seus amigos. Nós vamos falar hoje sobre diabetes. O que significa diabetes? Diabetes ou hiperglicemia é o aumento da taxa de açúcar ou da glicose no sangue. Se você fizer um exame normal em jejum, a taxa normalmente é em torno até 110 miligramas por cento que você vai encontrar essa taxa no sangue em jejum. E quando esse valor aumenta, a pessoa pode estar fazendo um pré-diabetes e depois pode estar fazendo um quadro de diabetes. Então, diabetes nada mais do que o aumento da taxa de açúcar no sangue. É uma doença hereditária que é ligado muito à herança e também ligada à obesidade, pode estar ligada também à mal alimentação. Diabetes ela se divide em dois tipos. Nós temos diabetes tipo 1 e temos diabetes tipo 2. Tipo 1 é conhecida como insulino dependente, ou seja, a pessoa precisa de insulina para poder baixar sua taxa de diabetes, porque senão essa taxa não tomar insulina, a glicose aumenta muito e a pessoa pode entrar em coma e depois pode levar à morte súbita. E o segundo tipo de diabetes é aquela insulina independente, ou seja, que não depende do uso da insulina, ou aquela também que nós chamamos de diabetes adulta. Tanto uma como a outra, a causa é a mesma, é somente a primeira, a pessoa não produz insulina nenhuma no corpo, que ele precisa de uma insulina direto em forma injetável, e a outra ele produz insulina, só que a quantidade de insulina é insuficiente para manter a necessidade dele. Tá? Por isso que ele tem que complementar muitas vezes com medicamento via oral e pode chegar a uma fase que vai precisar tomar injeção subcutânea. Depois que nós conhecemos a definição de diabetes, a gente pode afirmar que é uma doença simples e complicada ao mesmo tempo, porque é uma doença que depende de um tratamento certo para que a pessoa possa ter uma taxa normal, ou seja, variando entre 120 e 130 miligramas no sangue em jejum. Quais são os sintomas? O que a pessoa sente no início? Porque muitas vezes as pessoas não sentem nada. Às vezes ele pode sentir sede, vontade de urinar toda hora, que pode confundir inclusive com o quadro da próstata se for um homem, pode confundir também com o quadro de infecção urinária. Então a pessoa começa a tomar muita água e ele toma e nunca mata a sua sede. Quanto mais ele toma, mais água ele quer tomar. E, ao mesmo tempo, ele vai urinar muitas vezes no banheiro. Muitas vezes ele levanta à noite durante umas 10, 15 vezes e não consegue falar, ele não acaba ficando irritado, não consegue dormir de tantas vezes levantar. Pode levar a emagrecimento, tá? E muitas vezes ele pode apresentar um quadro de irritação na genitália, principalmente os homens, tá? Que ele apresenta irritação na genitália. E com isso, um dos sintomas é da diabetes. O médico, assim que receber o paciente, ouvir a queixa, o quadro clínico, ele vai pedir uns exames. E o primeiro exame é feito, que é a glicemia, a glicose em jejum. É um exame que tira o sangue depois que a pessoa fica uma média de 10 horas em jejum. Aí, se a taxa for acima de 110, é comprovado a diabetes. E muitas vezes o médico pode fazer também um exame chamado curva glicêmica. A curva glicêmica nada mais é a pessoa ir em jejum, aí tira o sangue em jejum, depois dá um copo com água e açúcar, meia hora depois tira o sangue, aí meia hora depois dá mais um copo e assim ele faz a curva glicêmica. Ou seja, a pessoa em 2 horas ele pode chegar a 180, 200 miligramas e depois tem que cair em 2 horas e voltar ao tamanho, a taxa normal. Se isso não ocorrer, é porque a pessoa tem diabetes e aí precisa se tratar. O tratamento é simples. E sempre eu digo, o tratamento da diabetes é uma pirâmide.
Ou seja, depende de 3 coisas importantes. Primeiro, a dieta. A pessoa tem que evitar o açúcar, arroz, carboidrato em geral, tem que evitar isso. Segundo, exercício. Ele tem que fazer uma caminhada uma hora por dia, porque assim vai queimar a sua glicose. E o terceiro seria o medicamento. Tomar na hora certa, tomar certinho, não deixar tomar seu medicamento. Assim, você pode manter a sua taxa normal e evitar as complicações que a diabetes pode vir. No outro programa, eu vou falar sobre as complicações da diabetes, o que ela traz de negativo para a sua saúde. Foi mais uma dica do médico da família, Dr. Jamal, dicas de saúde para melhorar a qualidade de saúde da sua vida. Um forte abraço a todos.